Fala, povo, beleza? Vamos para o resumo da Copa do Mundo de Mountain Bike que rolou este final de semana, a última etapa em Snowshoe, nos Estados Unidos, West Virginia. Então, vinheta, e aí a gente vai para o resumo. Bom, então começando pelo feminino, vamos falar do XCO. Foram 7 voltas para as mulheres, o percurso tinha 90 metros de ganho de elevação por volta. Não era um percurso com tanta subida quanto outras provas durante o ano, mas era um percurso duro e que, na verdade, quem faz dificuldade são os adversários, né? Mas foi um percurso que ficou, assim, o pelotão mais junto, justamente porque não tinha tanta subida. Para variar, Yolanda Neff largou arrepiando, ela sempre larga como se a prova tivesse só 500 metros, né? Largou, começou liderando a primeira prova, Kate Courtney, Riesveds, Terpstra, a Prevot, as principais ali todas nesse primeiro grupo da frente. No meio da primeira volta, a Kate Courtney já assumiu a ponta e começou a apertar o ritmo. Na hora que ela apertou o ritmo, o grupo começou a dar uma despedaçada. Na segunda volta, a Yolanda Neff já explodiu o motor, voou biela para tudo que é lado. A Kate Courtney saiu, continuou liderando, enquanto a Neff estava andando de ré, assim, impressionante. Todo mundo começou a passar ela como se ela tivesse com o pneu furado. Impressionante mesmo como é que ela deu uma explodida de motor geral. A Prevot, campeã mundial, venceu o Mundial semana passada. Inclusive eu não falei do Mundial, muita coisa acontecendo, não consegui falar do Mundial, mas vamos fazer ainda um resumo sobre a temporada de mountain bike de 2019 que vale a pena. Mas então, a Prevot não largou tão bem, mas conseguiu ir buscando o grupo das líderes. Na terceira volta eram 7 líderes, que era a Kate, a Prevot, a Riesveds, a Beck, a Annie Last e quem mais? Enfim, mais algumas ciclistas que eu estou esquecendo o nome. A Annie Last começou a dar uma puxada no final e começou a despedaçar um pouquinho esse grupo das líderes. Na quarta volta foi a volta da chicletada da Kate Courtney. Chicletada que eu falo, às vezes o pessoal não entende. Chicletada é justamente quando você sobra do pelotão, volta do pelotão, sobra do pelotão, volta do pelotão. E a Kate Courtney ficou neste processo. A Annie lá estava puxando e a Kate sobrava, aí às vezes numa descida outra ela conseguia encostar, ela sobrava de novo, ela sobrou umas 3 vezes, até que realmente no final da volta ela não conseguiu mais voltar. No final da volta, além da Kate, que já vinha sobrando, a Kate Courtney, a Beck era a Beck Henderson, agora é a Beck McConnell, que ela casou com o Daniel McConnell, e a Woodruff, que é também americana, parceira de equipe da Kate Courtney, também sobrou. Ficaram na frente só a Terpstra, a Last, a Prevot e a Riesveds. A Terpstra começou a puxar na quinta volta, começou a puxar bem forte, as outras conseguiram ir junto delas. Essas 4 líderes ficaram juntas até a sexta volta, quando a Prevot atacou. A Prevot deu uma atacada, a Terpstra, a Prevot e a Riesveds conseguiram ir, a Annie Last, que estava puxando, sobrou. Terpstra atacou no finalzinho da sexta volta, numa parte mais inclinada, ela conseguiu abrir sozinha, a Prevot começou o trabalho de busca, mas não buscou imediatamente, ela ficou ali bastante tempo tentando buscar. A Terpstra abriu a volta final, a sétima volta, com 8 segundos de vantagem, a Riesveds infelizmente furou o pneu, estava andando muito bem, mas teve um pneu furado, e na subida longa, já depois da metade da volta, a Prevot conseguiu ir encostando na Terpstra. E aí na última parte dessa subida, que tem uma parte mais inclinada assim, a Prevot atacou, a Terpstra conseguiu ir junto com ela e elas acabaram indo para o sprint. E a Prevot tem um sprint bem forte, ela já ganhou da Yolanda Neff algumas vezes no sprint e agora também venceu da Terpstra. Além do Mundial que ela conquistou semana passada, agora também conquistou mais este lugar. E, se eu não me engano, ela ficou em terceiro lugar geral na Copa do Mundo. Então, fantástico aí o ano da Prevot, apesar de que no começo da temporada ela teve uma lesão, custou a pegar no tranco aí, mas aí depois começou a andar muito. A esposa do Julien Absalon, maior recordista de vitórias de etapa de Copa do Mundo, com 33 vitórias, que o Nino Schurter quase bateu neste final de semana. Então, masculino,
9 voltas, Avancini largou bem, sempre larga muito bem. O Nino já foi para roda do Avancini. O Nino, como eu falei, ele já estava consagrado como campeão geral. No short track que ele venceu, que o Avancini levou aquele tombo lá na última volta, uma pena. O Nino venceu e aí com a pontuação do short track ele já se consagrou campeão geral da Copa do Mundo de mountain bike. Mas ele estava também para igualar o recorde do Absalom de 33 vitórias em Copa do Mundo, mas não foi dessa vez. Quem largou bem foi o Coccuzzi. Coccuzzi fez uma boa prova, fez top 10 no short track, parabéns Coccuzzi, e também largou muito bem, ficou ali entre os top 5 durante 2 voltas, muito bom. Lembrando que o Avancini também, alguns anos atrás, ele também estava nesse processo de conseguir dar algumas voltas lá na frente, depois acabava sobrando e tal. Então, Coccuzzi, tomara que você consiga também aí seguir os passos do Avança. Então, a Avancini puxou metade da primeira volta, o Nino depois da metade da volta assumiu, deu uma acelerada. O Nino, como ele é um cara muito estrategista, e às vezes o Avancini pudesse já na próxima temporada com um pouco mais de estabilidade na ponta do pelotão, assim, né, falando de orelhada, é muito fácil falar daqui sentado e tal, mas talvez eu use um pouquinho mais da estratégia aí justamente para poupar um pouquinho de energia, talvez faça com que sobre energia para ele no finalzinho ali nas últimas 2 voltas, que geralmente é na hora que o Nino tem atacado e tá faltando a beirinha para ele ir junto. Quem sabe administrando um pouquinho melhor aí se funciona, mas de novo, falando aqui de orelhada total. A gente não sabe o quão difícil é andar daquele tanto ali, então cada um faz o que faz, mas enfim. Bom, então Nino acelerou no final da primeira volta, ele parou de puxar, começou a olhar para trás, desacelerou mesmo, ele falou, não vou puxar sozinho, tava todo mundo de roda. Aí o Coccuzzi chegou a passar um pouquinho na frente, aí o Avancini assumiu de novo a ponta. Aí o Avancini foi puxando, puxou a segunda volta inteira. Na metade da terceira volta, ele já estava botando um ritmo bem forte, estava um monte de gente sobrando. Foi aí que o Luca Braidot assumiu a ponta e começou a puxar um pouco. O Braidot puxou até o final da 4ª volta, até o meio da 4ª volta mais ou menos. E no final da 4ª volta, o Avancini deu uma pancada bem forte. Nessa pancada que ele deu, o Nino pulou e os dois se destacaram. Eles chegaram a ficar com uma distância pequena, mas a distância foi abrindo progressivamente. Eles fizeram no meio da 5ª volta, eles estavam com 13 segundos de vantagem para os adversários. Eles fecharam a 5ª volta com 20 e poucos segundos de vantagem, só que aí na abertura da 6ª volta, o Nino começou a apontar para a roda traseira, que ele tinha tava vazando o ar da roda dele, não chegou a furar o pneu de uma vez, mas começou a ficar meio mole o pneu. O Avança passou por ele assim, dá até para ver ele encostando no Nino, falando pro Nino ir de roda com ele, até o ponto de apoio. Foi até o ponto de apoio, o Avancini foi sozinho. O Avancini até deu uma entrevista no final depois que isso foi um azar para ele, porque se ele tivesse ido revezando com o Nino, eles iam conseguir abrir uma vantagem boa e depois disputavam os dois ali. Mas como o Nino furou, o Avancini teve que ficar na ponta muito tempo sozinho, e aí na 7ª volta eles acabaram buscando o Avancini. O Shooter fez uma troca de roda rápida, conseguiu voltar para o grupo de perseguidores, esse grupo que estava 20 e poucos segundos atrás, e aí o Nino começou a apertar muito. O Lars Forster também, que foi o parceiro, que também é da Scott, foi o parceiro do Nino no Cape Epic, ajudou ele a buscar o Avancini. Na hora que eles chegaram perto, o Nino ainda pulou, foi para a roda do Avancini, o Avancini continuou puxando, puxa, viu? E aí foi puxando, mas aí no final dessa 8ª volta ficou junto, foi os times do Cape Epic, né, que era o Lars Forster e o Nino Shooter, e o Manuel Fumic e o Avancini. O ritmo caiu um pouquinho, aí juntou mais uma galera ali, o Marotti chegou, o Tempier chegou, o Tempier começou a puxar um pouco, e aí foram abrir a 9ª volta. Aí a 9ª volta, o Fumic deu uma de kamikaze, ele passou atacando por fora, fez uma curva por fora assim, pegou um asfalto, acertou a roda na grade, caiu, quase derrubou o Avancini. O Avancini chegou a acertar ele, e aí o Nino atacou pelo outro lado, enfim, aí virou uma bagunça a última volta. Acabou que o Nino e o Lars Forster se destacaram sozinhos. O Avancini tentou buscar, não conseguiu, o Tempier foi revezando com ele ali.
mas não deram conta de buscar. No finalzinho, o Lars Foster atacou, largou o Nino para trás, venceu, foi a primeira vitória de etapa de Copa do Mundo do Lars Foster. O Lars Foster também teve um ano ruim, machucou na terceira ou quarta, na segunda ou na terceira etapa desse ano, machucou o joelho, enfim. E o Nino ficou bem feliz com a vitória do parceiro dele de equipe. O Avança, depois de uma entrevista, ele comentou que ele começou a trabalhar para o Marotti, para que o Marotti fizesse terceiro lugar e conseguisse uma vaga olímpica. Então o Marotti fez terceiro lugar, o Avancini fez quarto e o Tempier fez quinto. Então, ano espetacular, Avança, você está mais do que de parabéns, a gente faz um comentário ou outro aqui, que a gente quer que você ganhe. Então, essa questão da estratégia e tal, de poupar um pouco mais de força, mas, enfim, você está dando um show, então é muito legal ter esse orgulho, ver sempre a camisa do Brasil lá entre os melhores do mundo, é muito legal, então parabéns pela temporada. Foi realmente fantástica. A temporada do mountain bike esse ano, tanto no feminino quanto no masculino, foi incrível. Então, muito bom acompanhar mesmo, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do resumo. Like no vídeo, se inscreve no canal e aquela coisa toda. Abraço pra vocês, falou!